quero agradecer a presença de todos e declarar aberta essa audiência pública que vai tratar da reforma da Previdência. Gostaria logo de iniciar convocando, convidando para a mesa. Gostaria de convidar o Dr. Cláudio Ferreira para vir compor a mesa conosco como palestrante. O vice-presidente Floriano Martins. O presidente Carlos Veras está aqui, o presidente da CUT, Carlos Veras. Paulo Roberto, representando a FETAP, Luiz Nelson, representando a UGT, União Geral dos Trabalhadores, Antônio Ricardo, representando a Força Sindical, José Gilberto, Federação dos Aposentados. Queria que eu pudesse ir trazendo para mim todas as representações que fossem chegando aqui, para que a gente pudesse ir divulgando. Sindicato Municipal dos Professores Martins, Fernanda, a letra aqui, Rosa Gomes, Sindicato dos Odontólogos, e aí fossem me trazendo também de representantes do Sindesprev aqui já, a Mara está ali, mais outros diretores, Sindicato das Domésticas. Agora vamos ir pegando, gente, o nome das pessoas, para poder citar. Sindax aqui também, porque por favor, me tragam por escrito para citar o sindicato e citar as pessoas. Sindicatos Auditores de Recife, né? Muitos sindicatos aí. Conselho Regional das Assistentes Sociais, quem está representando a Natália, colega nossa da Previdência, tem aqui várias assistentes sociais aqui do INSS. Bem, gente, vamos. Eu queria só que o pessoal da assessoria fosse organizando, e aí para mim eu vou citando com desenvolvimento. Quero dar dando início já, a esse momento, a gente dizer o que trata aqui, de que nós estamos tratando. A reforma da Previdência, eu acredito que a maioria, eu percebi aqui, que tem muitos sindicalistas, associações, que estão aqui presentes, porque existe uma preocupação muito grande dos trabalhadores, dos representantes de trabalhadores e trabalhadoras, com essa reforma da Previdência. Uma reforma que vem realmente no intuito de destruir ganhos, lutas históricas dos trabalhadores. Uma reforma que a gente sabe que ela serve ao capital, ela não serve ao povo brasileiro. Uma reforma muito dura, uma reforma que realmente nós precisamos, e é para isso que a gente chamou essa audiência, organizar a sociedade, que a gente sabe que já está se organizando, que eu tenho que assentar que estão aqui na mesa, já estão na luta organizando, os sindicatos estão aqui, mas há uma necessidade da união, da unidade, para poder se encontrar, realmente se reagir a um ataque tão brutal que é esse que o capital está fazendo nesse momento aos trabalhadores e trabalhadoras.
Mas, doutor Claudio Ferreira. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Grande vereador Luiz Eustáquio, um vereador que honra as melhores tradições da esquerda brasileira na sua atuação como parlamentar, sempre concatenado com a luta do povo brasileiro, preocupado com as condições da cidade e dos seus cidadãos. Então, um cumprimento especial e eu agradeço pelo convite. Companheiro Carlos Veras, em nome de quem saúdo todos os companheiros que estão aqui à mesa e fico muito contente em ver uma plateia tão seleta, de tanta qualidade, de tanta representatividade política que está aqui à mesa e na plateia, que demonstra que esse tema terá uma resposta no curto prazo em termos de mobilização e atuação das bases do povo, das representações populares, no sentido de resistir a esse quadro que se avizinha, que é muito ruim. Eu começaria dizendo o seguinte: essa PEC, nós teremos um problema muito sério em relação à tramitação dela, porque ela, na verdade, ela é um desdobramento da PEC 55. Eu dizia isso em todos os debates, eu fui a vários debates sobre a PEC 55, por uma razão muito simples. Dos grupos de despesa que você podia classificar do ponto de vista de comportamento, que podia identificar homogeneidade, que era investimentos, custeio, remuneração de servidores e as verbas referentes à aposentadoria, às verbas previdenciárias, assistência social e de inclusão social. Eram os 4 grandes grupos, mais dívida pública. São os 5 grandes grupos que você pode organizar a despesa do ponto de vista de comportamento. O único que, em relação à PEC do teto, não há governabilidade direta, imediata, o que pode fugir ao controle do governo é exatamente a questão previdenciária, da assistência social e de inclusão e das verbas de inclusão social. Por quê? Se você pega todo o histórico dos últimos 10 anos, e foi importante que foram feitos esses estudos, você vai verificar que durante todos os anos essas verbas, a verba desse grupo de despesa, desse grupo de previdência, assistência social e verba de inclusão, eles cresceram mais do que a inflação. Não houve estouro das contas, como de fato não houve, por conta de que não havia esse teto e você podia incorporar boa parte do crescimento da economia dentro para o pagamento exatamente das verbas sociais. E o que caracterizou o período Lula-Dilma foi exatamente o fato de que essas verbas tiveram um incremento bastante razoável, com política de crescimento de salário mínimo, com política de crescimento de Bolsa Família, com política de concessões de uma série de benefícios sociais. Ora, se você aplica essa regra daqui para frente, ela não vai poder acontecer, porque nós sabemos que a aprovação da PEC 55 ontem no Congresso Nacional, agora as despesas só podem crescer o equivalente à inflação. E veja, e nesse caso em particular, nós sabemos que elas não estão relacionadas a cada um dos grupos, mas o conjunto das despesas, exceto dívida e serviço da dívida que está fora do teto. Nesse caso, vai funcionar como uma chantagem muito grande em relação ao parlamento, como já começou. Eu estava conversando com alguns deputados aqui que se opuseram firmemente em relação a essa PEC, como é o caso do deputado Danilo Cabral. Ele dizia que a chantagem lá, dizendo: se você não aprovarem a PEC da Previdência, você sabe que investimento é zero, custeio é também zero, você nem vem pedir obra, que não vai ter obra, entendeu? Então vai ter uma pressão muito grande, a pressão do discurso de obra e da influência do ponto de vista do parlamentar para ele manusear o orçamento, ele vai começar a ser grande com esse discurso. E aí, é mais um problema que nós vimos ser repetido agora com essa reforma da Previdência. O que é? Que nós, diferentemente de todo o resto do mundo, quando teve que enfrentar essa questão da Previdência, e todos os países da Europa enfrentaram esse problema da Previdência, a discussão sobre a Previdência com a crise de 2008 e 2009, todos esses debates, em todos os países, Grécia, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, todos eles precederam esse debate em relação a quais seriam as regras que poderiam tornar ou não o sistema sustentável para o longo prazo, foram precedidos do debate das fontes de financiamento do real déficit e da definição de quais eram os parâmetros que estavam sendo considerados para dizer que aquele sistema não era sustentável. Aqui no Brasil, não. Nós tivemos 3 reformas nos últimos 18 anos. 3. Estamos indo para a 4ª reforma. E em todas essas reformas, caracterizaram-se por um discurso uníssono de dizer: olha, o sistema está quebrado, nós temos que fazer a reforma, o sistema quebra, vai faltar dinheiro, mas você não discute absolutamente nada, está quebrado enquanto, como é que você prova que está quebrado,
Como é que você demonstra que o cálculo, digamos, uma palavra muito utilizada, cálculo atuarial, quais são os parâmetros que você utiliza para dizer que esse sistema não é sustentável no longo prazo? Nada disso se responde, nada disso se debate, nada disso se discute. O caso específico, por exemplo, de Portugal, que eu acompanhei, porque à época eu tinha concluído os meus créditos, estava começando a discutir a dissertação do doutoramento, o que é que acontecia? Lá em Portugal, especificamente, teve quase um ano de audiência pública para definir a solvabilidade ou não daquele sistema. Então discutiu-se muito, Luiz, lá, se, ora, esse sistema, quais são os parâmetros que você está usando? E os parâmetros que o governo estava utilizando para propor uma reforma na Previdência lá, foram praticamente todos eles mudados, em relação a tempo de vida, crescimento da contribuição, fonte de renda, corte de isenções. Eu me lembro muito que em Portugal, a turma disse, olha, só topo começar a discutir questão de custeio futuro da Previdência se a gente cortar todas as isenções. Vocês ouviram essa discussão aqui? Alguém ousou dizer, por exemplo, que o agronegócio se protege. Nós temos hoje, e isso é fato, Carlos Veras, o setor mais lucrativo da economia brasileira é do grande agronegócio, que inclusive trabalha para espizinhar e massacrar a agricultura familiar. Estou dizendo alguma mentira? Não, né? Mas na questão previdenciária, eles se escudam na agricultura familiar para garantir a isenção da contribuição da empresa agrícola para a Previdência. Uma empresa metalúrgica, Luiz, que arrecada, tem uma capacidade financeira muito menor do que o grande negócio do agronegócio, ele contribui com 22% da folha de salário para o custeio da Previdência. O agronegócio com zero. Mas ele consegue esse zero porque ele se mistura na regulamentação com quem? Exatamente com os pequenos produtores, que esse realmente não tem condição. Então, por exemplo, nós temos um problema muito sério no Brasil, e é a questão de discutir isonomia. Outro setor, com poder econômico forte, todo mundo há de reconhecer isso, que foi retirado desde a época de FHC, a contribuição previdenciária das empresas de ônibus. Qual era o pretexto? Melhorar a qualidade do transporte público, reduzir a passagem. Aconteceu isso? Também não paga nada, zero. É zero. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho que nós deveríamos, exatamente, se você tivesse um período de audiência pública para discutir financiamento da Seguridade, nós temos que dizer isso. Não aceitamos discutir, se não for isenção zero em relação à Previdência. O debate tem que passar por aí. Como foi a pressão do movimento social? Porque, veja, lá em Portugal precedeu discutir regras a discutir financiamento. Discutir se aqueles parâmetros que eles estavam dizendo que eram insustentáveis eram reais ou não. Porque esses parâmetros sequer foram demonstrados. O companheiro da Associação dos Auditores, eu já vi um vídeo onde eles tentam mostrar que não há esse déficit. Certo? Mas o correto era o governo começar esse debate por aí. Não podia começar por regras. Porque, veja, o que acontece? Quando você não define por regras, quando você não define, por exemplo, do raio-x dos benefícios, é outra questão que discutia muito, eu acompanhei que era repetido diuturnamente lá no debate lá em Portugal. O que é o raio-x dos benefícios? Nem todo mundo que está aposentado é japonês, é chinês, não é. Tem gente que tem privilégio adquirido, como é o caso do presidente Temer, que aposentou-se com 52 anos, e aí ele diz, mas é direito adquirido. Não, isso é privilégio adquirido. E privilégio adquirido através de emenda constitucional pode ser combatido. Por exemplo, para essa questão também, lá ao fim e ao cabo, quando definiu a forma da reforma, impôs um adicional, lá na reforma portuguesa, para essas questões dos privilégios adquiridos. Por que não? Esse debate não está. A conta está toda exposta para ser paga por quem está ingressando no mercado de trabalho agora, tá certo? E quem está no mercado de trabalho a partir de um corte de idade que é absurdo. Por que 50 anos para homem e 45 anos para mulher? Isso cria uma distorção do ponto de vista de isonomia por conta de dias. O Fábio, a gente estava conversando antes, ele mostrava uns estudos que eram absurdos. Ou seja, essa reforma da Previdência, na verdade, é um agembrado. E um agembrado extremamente cruel, porque ele mira exatamente aos setores que têm menos organização e têm menos poder de mobilização. Quer que eu dê um exemplo? Acabou agora. Se você tiver uma cardiopatia grave e perder a condição de trabalhar, você não tem direito à integralidade mais não. Acabou, senhor. Hoje você receberia integralidade. Sabe como é agora? Bota você no cálculo da partida da sua idade e vai e refaz como se você tivesse tido direito a uma aposentadoria precoce e dando um corte violentíssimo.
Então, por exemplo, se você tiver 50 anos, tiver um cardiopatia grave que impeça de trabalhar, você não vai ter mais direito com base da sua outra remuneração, não. Você vai entrar na regra como se você estivesse se aposentando com 50 anos, então teria um percentual de 50%, veria o tempo de contribuição, ou seja, resumindo, perdeu o direito à integralidade. Vejam, ele começa a atribuir perdas a setores em relação a essa reforma e começa exatamente a distorcer mais ainda a proteção social, o tecido de proteção social, e cria uma guerra. Entendeu? Ou seja, não discute parâmetros, não discute financiamento e constrói toda uma reforma que, inclusive, no limite, ela leva a que setores da sociedade não tenham acesso ao direito à aposentadoria. Quando você fixa uma idade mínima, como é esse caso, 65 anos, e os próprios técnicos do IBGE saíram com a nota que nós temos hoje no Brasil, 200 e poucos municípios, que a média de idade é menor do que 65 anos. Tivéssemos nós aqui, ministro do Supremo, que aplicasse a interpretação da Constituição consequencialista, iria dizer que essa norma era inconstitucional. Por que ela seria flagrantemente inconstitucional? Se adotasse a interpretação consequencialista e não a abstrata, genérica, histórica. Por que ela é inconstitucional? Porque ela nega o acesso a uma parte da população ao direito que, segundo a Constituição, é cláusula pétrea. O direito à aposentadoria, os direitos sociais, os direitos individuais não podem sequer ser objeto de tramitação de emenda tendente a aboli-los. E nesse caso dessa PEC, você tem condições de comprovar, do ponto de vista dessa regra, que é simples, se agora a regra é por idade, e você tem uma parte da população em mais de 200 municípios, principalmente do Norte e do Nordeste, que não chegam àquela idade, na média, você está excluindo essas pessoas do direito à aposentação. Então, logo, nós estamos diante de inconstitucionalidade, porque estamos extinguindo o direito que a própria Constituição diz que é cláusula pétrea e não pode ser excluído. Tudo isso está aqui nessa PEC. Eu quando terminei de ler a primeira lei, eu geralmente, quando pego uma norma nova, eu dou uma lida numa primeira sentada para tentar não me influenciar muito pela interpretação retrospectiva, que é o quê? É você querer ler a norma nova com os óculos da norma velha para fazer que nada mude e a gente sabendo que as coisas vão mudar. Então eu dou logo uma lida para poder formar, para depois eu procurar as correlações no direito comparado, as correlações das interpretações normativas em relação à própria normas próximas que já foram aprovadas, já foram discutidas no judiciário, para daí formar uma opinião final. E a minha primeira sentada, rapaz, me deixou quase deprimido, porque eu inventei de ler à noite. Eu perdi o sono. Porque eu começava, isso aqui, era tanto isso aqui, que você terminou o dia com a dor de cabeça tremenda. Porque poucas vezes na minha vida eu vi alguém propor, e veja, eu quero dizer a vocês, eu convivi com os portugueses, com a angústia dos portugueses, que a crise do Estado português foi muito violenta. Essa da gente é brincadeira, nem se compara. E ninguém chegou a sequer cogitar, propor algo que extinguisse uma parte da população do direito de acesso ao direito à aposentadoria. Então, Luiz, eu acho que, nesse caso aqui, não dá para discutir remendinhos. Ou seja, nós estamos numa dada situação que nós temos que criar as condições para derrotá-la nas ruas. Não tem saída. Esse é um caso sem saída. Não tem saída. E eu não tenho ilusão que nós vamos derrotá-la no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal está no jogo. Esse puxadinho da manutenção de Renan é a prova de que o Supremo Tribunal Federal está no jogo. Porque se ele não estivesse no jogo, a crise do Senado, a grande vítima não seria o povo brasileiro, não. Se ele tivesse afastado o Renan, da forma como foi proposta na liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, o que aconteceria é que teria ocorrido o retardamento na tramitação da PEC 55. Manter Renan serviu apenas para garantir a aprovação da PEC do fim do mundo. Vejam que, com todo o esforço, ela foi aprovada no segundo turno por apenas 4 votos a mais. Eles perderam 8 votos entre o primeiro e o segundo turno. A crise instalada apontava para a possibilidade de a PEC do fim do mundo ter sido derrotada no segundo turno. Então, é um Supremo que está rendido. Está rendido. Está rendido. Ele já não tem o hábito de fazer a interpretação consequencialista, que é interpretar a norma não apenas no sentido abstrato, mas tentando perscrutar e ver
quais os efeitos da sua aplicação no caso concreto. E isso é uma tristeza, porque nós tivemos 13 anos de governo progressista e nós não conseguimos colocar um único ministro que faça a interpretação consequencialista, que essa é o viés de todos os constitucionalistas progressistas de Portugal, de Espanha, da Grécia, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da França, todos interpretam assim. Porque esse é um papel de um cidadão de esquerda. Nós não temos nenhum. Zero. Isso é uma culpa da forma também como nós discutimos a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o debate não se faz do ponto de vista da ideia. Não é porque Fux deu um voto bonzinho lá num processo tal, aí aparece alguém, desculpa se o MST está aqui, mas o MST foi o grande cabelo eleitoral de Fux. Pelo menos estava na relação lá. Porque eu sei disso porque na época eu assinei um abaixo-assinado a favor do Lênio Streck, que é um professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que Lênio Streck é um constitucionalista consequencialista. Ele analisa a norma constitucional a partir das consequências que ela pode gerar no meio onde ela vai ser aplicada. E Lênio perdeu para Fux e a justificativa que eu ouvi da Casa Civil, nós, um grupo de pessoas, estávamos a defender Lênio para ser ministro do Supremo, me disse, não, vocês estão aí dizendo que ele é conservador? Não, o MST mesmo disse que ele deu um voto muito bom no sei aonde. Pô, isso é critério? Vai ler o que o cara escreve? Quem estuda direito constitucional, a gente sabe quem é quem, a partir do que o camarada escreve nos livros, nas intervenções orais que ele faz. Todo mundo que me conhece sabe quem eu sou. Vai dizer como é que eu penso, como é que se funciona a dinâmica constitucional. Então, nós estamos pagando um preço muito sério por não ter tido nesses 13 anos a visão do papel da superestrutura na definição e na garantia dos direitos sociais. Nós temos um Supremo Tribunal Federal tão ou mais conservador daquele que saiu do regime militar. Esse Supremo Tribunal Federal é que praticamente caçou o direito de greve dos servidores. É esse Supremo Federal que está em vias de aprovar a terceirização ampla, geral e restrita contra a jurisprudência do Tribunal do Trabalho. É esse Supremo Tribunal Federal que está em vias de aprovar que a correção dos débitos de decorrência de ações judiciais dos servidores públicos e do cidadão não deve ser corrigido igual ao valor que se cobra dos débitos tributários. Nós estamos diante de uma situação que temos que só há uma saída, meus amigos. Rua, mobilização, deslegitimação e conquistar o direito através da luta social. Essa saída não tem outra saída. E agora vamos ouvir o nosso amigo Floriano, que está se organizando. Eu queria agradecer o convite da organização do evento, o Sindesprev, né, que me convidou. Saudar aqui o nosso vereador, Luiz Eustáquio. Essa turma aqui, os deputados, estão aqui comemorando a 241. Ministro da Saúde aqui, ó, tá vendo? Ó, olha só a alegria dele. Ele tá condenado. A despesa de saúde vai ser congelada por 20 anos e ele está feliz ali. Agora, é esse pessoal que vai votar a PEC 287. Nós vamos ter que marcar cada um deles e vamos levar ele a nossa inconformidade com isso que está sendo proposto. Por favor. Não começou a palestra ainda não, tá? Isso aqui agora é uma emenda constitucional, foi promulgada hoje, está publicada hoje no Diário Oficial. É a emenda constitucional 95. Isso aqui demonstra claramente o que vai acontecer, o que aconteceu de 2006 a 2015, se tivesse em vigor essa emenda constitucional. Olha o que ia se gastar em educação e olha o que ia se gastar em saúde. Vai ficar, daqui para frente é assim, é o mesmo valor. Ah, mas tem inflação. E aí? Inflação é uma recomposição monetária. O que importa é que se vai gastar o mesmo. E o povo não vai aumentar, não vai... Quer dizer, então é uma loucura. Isso aqui é o real, né, o que aconteceu até 2015. E olha a diferença, gente. Então é só jogar para frente. Imaginem 20 anos dessa política. Loucura. Alguém acha que a saúde está funcionando, que a educação está funcionando? Não está, pessoal. E vai melhorar por conta disso? Claro que não vai. Vai piorar. Tá? Então, eu digo para vocês, essa emenda constitucional, ela vai ser emenda constitucional breve. Ela vai durar os 2 anos. Porque o próximo presidente da República, e eu acho que isso que a classe trabalhadora tem que ter vergonha na cara, os aposentados, os servidores públicos, o próximo presidente da República, que vai ser eleito em 2018, independente do partido, não sei quem vai ser,
ele vai ser eleito com esse compromisso aqui, gente. A primeira coisa que ele vai colocar para ser eleito, ele vai dizer: eu vou acabar com a emenda constitucional 95. É esse que vai ser eleito, é esse que nós vamos eleger. Essa vai ser a primeira coisa que nós vamos perguntar para o candidato em 2018. O que você vai fazer com a emenda 95? Vai ser meu primeiro ato de governo. Vou acabar com ela. Escreva o que eu digo. Daqui a 2 anos a gente volta a conversar. Eu tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer. Toca aí. Isso aqui é o pessoal da dívida, né? Que também faz o mesmo estudo, né? Gente, olha as diferenças. É gritante. Sabe? Então, a gente tem essa noção do gasto público. Isso aqui é saúde, educação, é tudo. Tá? Então, vai piorar. Se está ruim, vai piorar. Ok? Vai piorar. Vamos embora. Tem isso aqui. Eu peguei do dia 24 de novembro. Manchete da Folha de São Paulo. PF deflagra operação que mira quadrilha que lesava a Previdência. O pessoal da Previdência Social sabe. A Previdência Social é vítima diuturnamente de fraudadores, sonegadores. Tá? Então, dou razão ao colega que estava aqui falando. Tem que começar por aí. A gente precisa ter esse diagnóstico exato do regime geral, da má gestão que é praticada ao longo de anos, e agora com essa finalização absurda que foi o esquartejamento legalizado. Enterraram, acabaram com o Ministério de 88 anos de idade, foi liquidado. A Previdência Social hoje está liquidada, ela é moribunda, tá? Infelizmente. Mas como é que pode fazer isso? Toca. Isso aqui, só peguei isso aqui da emenda constitucional. Sempre que verificado o incremento de 1 ano, na expectativa de vida, então aumenta aos 65 anos. Gente, então a gente fala, vai se aposentar com 65. Mentira! Daqui a 4 anos, pelo menos, vai ser 66, e 67, e 68. Porque nós estamos vivendo mais. Gente, eu não sei quem está vivendo mais, mas os indicadores que a gente tem realmente são que há, obviamente, excelências locais e se vive mais, mas o povo brasileiro está morrendo de falta de atendimento, principalmente. Então isso aqui é a demonstração cabal de fraudar a própria regra. Quer dizer, a própria regra já está dizendo 65 anos, não, mas não é 65 anos. E permite que isso é aquela cenourinha que o burro, né, vai sempre correndo atrás. E aí, vereador, o que eu tenho dito que esses dias me pediram: Floriano, sintetize essa reforma da Previdência. Eu falo, sintetizo. Nós estamos trocando o direito à aposentadoria pelo direito a contribuir para a aposentadoria. Nós não temos mais agora a certeza que vamos nos aposentar. Então, se a outra PEC, a 55, que agora é a emenda 95, era a emenda, o pessoal falava que era a PEC da morte, né? Então, a aposentadoria agora vai ser a aposentadoria a ser dada no eterno, né? Quer dizer, você morre, aí depois você se aposenta, realmente, aposenta da vida e pagou a Previdência. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento.
O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Pessoal, esse vídeo ele está disponível da Frente Parlamentar em Defesa das Entidades da Sociedade Civil em Defesa da Previdência Social. Pode ser personalizado, é domínio público. Podem colocar, o pessoal lá coloca a logomarca da central, coloca a logomarca da federação, do sindicato, para a gente falar mesmo bastante sobre isso. Pode apertar, por favor. Eu vou ficar nos 25 minutos, tá, pessoal? Gente, ó, sistema de seguridade social. Isso é um palavrão porque ninguém conhece. Não há interesse em socializar que existe um sistema de seguridade social no Brasil. O que se fala é falar mal. Quando se discute a Constituição, lá no artigo 194, 195, o Constituinte errou, porque ele pensou um sistema de proteção social do primeiro mundo e esqueceu que tem que financiar. Mentira! Deslavada mentira. O Constituinte acertou direitinho. Ele fez o sistema de seguridade social igual ao primeiro mundo e ele também fez um sistema de financiamento adequado e separado. Até 88 nós tínhamos 2 orçamentos públicos a nível federal. O orçamento fiscal e o orçamento das estatais. Depois de 88, agora são 3. A se incluir o orçamento da Seguridade Social. Então isso aqui não tem nenhuma novidade. Esses princípios são universais e são adotados pela nossa Constituição Cidadã de 88. Você aperta para mim, por favor. O conceito daqui, no 194, clarinho, tranquilo, ó, saúde, previdência e assistência social. Até a gente discute a questão do seguro-desemprego, alguma outra coisa, mas sempre nesse tripé, ou ao redor desse tripé, que a gente identifica como merecedora do conceito de seguridade social. Por favor. Os objetivos estão aqui. Isso aqui é a Constituição, pessoal. Não estamos inventando. Tá? Isso são a universalidade, uniformidade, seletividade e irredutibilidade do valor dos benefícios. Como é que nós vamos lidar com isso agora, com essa reforma? Isso vale ou não vale? Tá? Diversidade da base de financiamento, é isso que acontece. Tá? Isso aqui nunca deixaram colocar em prática. Caráter democrático, descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, trabalhadores, nunca funcionou, ou não tem funcionado a contento. Na Previdência Social, eu sei que os conselhos de Previdência Social, eu acho que acabaram sendo deixados de lado, acho que eles não funcionam mais como funcionavam antigamente. Acho que vai entrar alguma coisa aí. Pode apertar de novo. Isso. Pode apertar. Aqui a Previdência Social ela tem a definição no capítulo 201, no artigo 201. Tá? Pode ir mais. É isso aqui, é uma Previdência Social. Gente, o que tem a mais aqui? O que está errado? O que precisa ser retirado daqui? Está tudo aqui. Ó. Doença, invalidez, morte, idade avançada, a maternidade, trabalho em situação de desemprego involuntário, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte ao segurado, homem ou mulher, ao cônjuge. Então, pode passar. Não tem nenhum problema nesse conceito de previdência social. Não tem problema. A questão dos benefícios. E aqui a questão esquemática, né, para ficar mais fácil para a gente entender a Seguridade Social com as suas 3 áreas. A previdência contributiva, aí a relação é diferente. Eu acho que essa PEC cabe até a gente no PROCON, né? Porque vamos reclamar lá no PROCON, né? Que a gente está pagando e agora não vão entregar, porque a relação é diferente, é de segurado. Eu tenho direito porque eu contribuí. Então me devolvam aquilo que eu paguei, me devolvam na forma estabelecida pela lei. A saúde, direito de todos, as pessoas às vezes esquecem. Mas antes de 88, a saúde não era universal. A saúde era para quem pagava ou ia para as santas casas lá, que faziam a misericórdia de atender qualquer um.
Mas depois de 88, a saúde é universal. Bem ou mal, qualquer brasileiro hoje, ele tem o direito de exigir ser atendido pelo sistema público de saúde. É direito. E não é só brasileiro. Qualquer cidadão, qualquer pessoa do gênero humano que entrar no Brasil e tiver um problema, ele tem direito a ser atendido pelo sistema público de saúde. E a assistência social, que foi a grande política, que é a última, né? A gente regulamentou a saúde, regulamentou a previdência, e a assistência social foi a última. Mas que teve um grande impulso nesses últimos 13 anos e que também agora será objeto da reforma pretendida. O que perpassa tudo isso é a questão da universalidade de acesso aos benefícios. Pode passar. Eu sei que eu estou falando aqui, é repetição para muitos dos colegas, mas é preciso a gente seguir o raciocínio. Voltando de novo àquela questão que eu coloquei inicialmente. Pensaram no sistema de proteção social e esqueceram do sistema de financiamento. Esqueceram? Não. Está aqui, ó, não tem folha de salário, faturamento, lucro, importação, competência residual, contribuição da União. O sistema está tão ajustadinho que, na realidade, se faltar dinheiro na Seguridade Social, o governo tem que pôr dinheiro. Né? O que se faz é justamente o contrário, se tira o dinheiro da Seguridade Social. Mas o que a Constituição fala é isso aqui, ó, contribuição da União. Cadê a contribuição da União? Não tem. O que tem geralmente é isso, é sacar os dinheiros, e não é só do governo atual, foi do governo do presidente Dilma, foi do governo do presidente Lula, governo de Fernando Henrique, governo Itamar, governo Collor, todo mundo fez isso. Ninguém escapou de sacar os dinheiros da Seguridade Social para pagar outras coisas. E aqui, que é o grande contraponto que nós fazemos. Eu sou auditor fiscal, a gente mexe com números. Então vamos olhar os números. Então vamos lá. Isso aqui é o retrato de 2015. 694 bilhões. É isso aqui mesmo. É bilhão, não é milhão, é bilhão de real. Arredondando 700 bilhões de reais. Isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo. E isso aqui que é o problema da Seguridade Social. A grana, o dinheiro que ela movimenta. É muito dinheiro. E os governos adoram, em épocas de crise, olhar para isso. Nossa, esse dinheirão todo aí, e eu não posso fazer nada. Aí vem a invenção da DRU, por exemplo, para desvincular uma parte. Não é isso? Então está aqui, guardem o número. 694 bilhões foram arrecadados. Entrou no caixa da União em nome da Seguridade Social. Carimbado. É contribuição, não é imposto. Isso é carimbado, tem que ir para a Seguridade Social. Por favor. E o outro lado é o gasto. Quanto eu gastei em 2015? 683. Eu gastei com saúde, com previdência e com assistência social. Então, sobraram 11 bilhões de reais. Mas cadê o déficit, Floriano? Cadê a previdência deficitária? A previdência só é deficitária quando eu pego só uma fonte, que é a folha de salários, e comparo com o que eu gasto. E aqui eu estou falando do regime geral. Não vamos misturar as estações. Nós estamos falando do INSS. Ok? Não estou falando do servidor público. Então, 11 bilhões já é a crise. A crise realmente foi brutal, está sendo brutal. 2014 também já em época de crise, superávit de 54. E os anos anteriores eram superávites maiores. Sobrava mais dinheiro, ou seja, poderíamos ter melhorado a situação do povo brasileiro nos anos anteriores, com certeza. Isso aqui eu vou passar rápido, são algumas lâminas que mostram de onde vem o dinheiro da Seguridade Social. Concurso de prognósticos, são 31 bilhões de reais, que são é o total, né, aquilo que é distribuído de prêmios, e 18 bilhões vão para a Seguridade Social. Então, cada dinheirinho que você aposta, vai um realzinho para a Seguridade Social. A DRU está aqui, só está até 2014, a quantidade de recursos, 75 bilhões de reais, foram desvinculados no ano passado. E esse ano, o que vai acontecer? É 30% a DRU. Então vai ser maior ainda o desvio da Seguridade Social. Pode passar. Essa é a conta que é apresentada. A conta que a imprensa adora é essa. É dizer que a Previdência é deficitária. Aí eles pegam
a arrecadação total da Previdência Social e comparam com o que se gastou. Então, o resultado de 2015 foi esse, 85,8. Aí varia, para 2016, 135 bilhões de reais de prejuízo, de déficit. Então, essa é a conta que a imprensa apresenta, né? E a gente, obviamente, a gente não concorda, porque isso aqui tem que ser visto à luz das outras receitas. Porque alguém conhece algum aposentado do INSS que ficou sem receber? Ninguém fica sem receber. Então esse déficit está sendo coberto pelas outras contribuições sociais. Então a gente precisa olhar essa questão do financiamento tendo essa premissa. Existem outras fontes. Não é só a contribuição do INSS. Vai passar. Aqui são as renúncias, que é outro lado. Gente, eu vou impor um prejuízo, né, nos direitos sociais. Na PEC não tem nada que fale sobre contribuição. Não tem nada. Na PEC 287 que fale sobre minorar. Então está deficitária, então vou mexer com as renúncias. 2016 é 70 bilhões de reais. 2016. Sem renúncia. O governo falou, eu não vou arrecadar, você está dispensado. Mas manda a conta para a Previdência. Manda a conta para a Seguridade Social. É muito legal isso, né? Fazer cortesia com chapéu alheio. E isso é feito esses anos todos. Nós temos os números aí para comprovar. Pode passar. Bom, aqui só para dizer, o pessoal do INSS sabe muito bem, isso aqui é o número de 2015. 33 milhões de segurados do INSS, que dependem do INSS. Então essa força dos aposentados, tem a Federação dos Aposentados aqui, né? Cadê o... Nós vamos precisar de pôr o aposentado na rua. Nós vamos precisar. O aposentado, em tese, não será prejudicado, mas ele sabe, né, o que significa. O sistema ser enfraquecido, ele dá uma sinalização muito ruim. A pensionista, né? A pensionista, por exemplo, ou pensionista, né? O pessoal sempre fala, Florencio fala pensionista, está errado. É ou pensionista, porque pode ser os dois. Então, daqui, são essas pessoas que a gente vai precisar colocar nessa discussão e nessa luta contra essa PEC 287. Vai passar. O pessoal fala, a idade mínima, porque no mundo inteiro é assim. Legal, no mundo inteiro é. Mas no Brasil não é. O Brasil é desigual. Essa conta aqui, a gente pegou a esperança de vida ao nascer em 2012. Não é no século passado, é 2012. Tem 4 anos que essa conta foi feita. No Pará, um homem que nasce no Pará, que nasceu em 2012, a expectativa de vida dele é 64 anos. Uma mulher em Santa Catarina é 81. Isso é um país igual? Aí eles falam para mim, Floriano, você está pegando a mão porque em Previdência a gente não usa essa variável, a gente usa a expectativa de vida depois... realmente. Mas a gente, nessa hora em que os extremos são colocados, eu também vou ser extremo. E venho aqui e digo, o Brasil é um país injusto, é um país desigual. E colocar essa régua única hoje, a partir de amanhã, a partir da aprovação da PEC, que Deus é grande, não vai acontecer, com 65 anos de idade, nós estamos dizendo que esse homem do Pará não vai se aposentar. Ele vai ter o direito a contribuir a vida inteira e não vai se aposentar. Por favor. Isso aqui é outro ponto que a PEC não fala. Dívida ativa. É o meu trabalho. Eu sou auditor fiscal, eu fiscalizo, eu levanto débito. Isso aqui é só previdenciária, não é a dívida inteira que a Receita Federal trata. Isso aqui é o estoque de 2015. 375 bilhões de reais. Sabe quanto é arrecadado por ano, em média? Menos de 1%. Menos de 1%. Nós somos incompetentes para cobrar do devedor, né? Impressionante, né? A gente não consegue. O que acontece com as empresas? Outro refis. Coitadinhos. Mais um refis para as empresas. Foi anunciado ontem pelo presidente. Então isso aqui tem que ser visto. Porque o próprio governo já admite nos documentos dele que 70 bilhões pode jogar no lixo. Está jogando no lixo 70 bilhões de reais.
Então é isso que a gente quer ver, discutir. Eu quero discutir reforma da Previdência. Como é que eu vou cobrar desse povo? Quero. Vamos discutir. Vamos. Outra preocupação, o teto do INSS, que todo mundo aqui sabe da história do teto. 10 salários mínimos hoje seria R$ 8.800. Quanto que é hoje? R$ 5.189. Então nós temos a privatização da Previdência, ela já aconteceu, pessoal. A gente brigava nos anos 90 contra a privatização da Previdência, mas ela já está acontecendo. Esse teto ele vai cair e cai ano após ano. E é uma preocupação para os servidores públicos. A gente tem aquela ilusão do regime próprio, da proteção, do teto do INSS. O teto do INSS vai virar chão. Vai virar chão, pessoal. Então, vamos discutir a reforma da Previdência? Vamos! Vamos retomar o teto de 10 salários para ele ter uma proteção maior. Mas pouca gente ganha nesses valores. Meu amigo, e daí? Tem que ganhar, o INSS tem que comportar todo mundo. Que ganha mesmo porque, quando a gente faz a conta lá por dentro do INSS, o trabalhador que ganha um salário mínimo, o que ele arrecada, o que ele paga, o que a empresa paga, não sustenta a aposentadoria dele depois, quando ele se aposenta com o salário mínimo. Viu, vereador? O INSS faz essa redistribuição interna. Quem ganha mais ajuda quem ganha menos. Tá? Então não podemos, o INSS tem que continuar sendo um regime maior, ele não pode continuar decrescendo, porque daqui a pouco ele vai ser de um salário e aí realmente vai ficar complicado a gente sustentar o discurso da Previdência Social. Pode passar. Aqui os programas de renda mínima, né, que também serão bastante afetados, né? Mas vamos lá, mais à frente um pouquinho. Eu quero falar mais um. Isso aqui para mim é fundamental. O cidadão mora no município. Então, vocês sabiam que 70% dos municípios brasileiros, e aqui em Pernambuco deve ser maior o número, entra mais dinheiro na economia nos 10 dias, nas 2 semanas que o INSS paga, do que o dinheiro que o prefeito recebe, vereador. A economia é movimentada pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Então o INSS hoje, fator de coesão nacional, ele multiplica, ele gera renda, gera economia, muito mais do que o Fundo de Participação dos Municípios. Porque o Fundo de Participação dos Municípios, ele vai para a Prefeitura. E nós sabemos a eficiência que os nossos prefeitos têm, infelizmente, para administrar os bens e a arrecadação pública. Então é muito importante que a gente trate isso na reforma, tá? A importância disso. Já está quase, deixa eu ver o meu tempo, pode passar mais? Está acabando aqui. As propostas, né, eu vou tratar, se der tempo, pode passar mais? Isso aqui são o que nós... pode passar. Isso. Para terminar, por favor. Previdência Social, Patrimônio do Povo. Eu tenho uma outra apresentação em que eu faço um resumo dos 12 pontos da reforma. Se tiver tempo, a gente fala. É bem rápida. Vocês querem saber? Porque a gente tratou aqui de defender. Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho do bicho. O bicho é feio. A gente fez um resumão, porque é como o nosso colega estava aqui falou, é assustador, tá? O resumão já está desse tamanho já. É assustador. É uma mini constituinte. É uma constituinte exclusiva, de destruição dos direitos sociais. É muito grande essa PEC. Eu nunca vi algo parecido. Aposentadoria unificada, unifica os regimes de aposentadoria setor privado e público, nas 3 esferas de poder, os 3 níveis de governo, que passam a ter as mesmas regras. E a transição, um pouquinho de diferença. A idade mínima, 65 anos, e o trabalhador tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Então você pensa assim, eu começo a trabalhar com 16 para dar aquela conta, né, para 16 anos, com 25, né, mas tem que ter os 65 anos.
Então, se você começar a trabalhar, então eu vou deixar de pagar o INSS e vou começar a trabalhar com 40. Tá, tudo bem, você se aposenta, né? Não vai ser com 65, né? Já vai ser com 67, 68. Quanto ele vai levar? Ele não vai levar a integralidade, ele vai levar 50%. Vai passar. As regras de transição estão aqui. Isso aqui é hilário. Essa regra de transição é hilária. O secretário, um repórter perguntou para ele, essa regra de transição o senhor tirou da onde? O secretário de Previdência Social, Marcelo Abirrame, que é um técnico, né, tecnocrata, ele disse, não, a gente escolheu isso aí, e inclusive eu escolhi os 50 anos, porque como eu tenho 47, eu quero dar o exemplo. Eu não quero fazer parte da regra de transição. Essa é a escolha técnica, dessa forma. 50 anos, porque eu não vou entrar na transição. Ele disse, está na entrevista, não sou eu que estou falando, não. Mudança de cálculo, está aqui, né? Agora isso aqui, 51%, né? 1 ponto percentual para cada ano, que dá os 49 anos, para você ter direito aos 100% que nós temos hoje. Ok? É uma loucura. O 5º ponto, os regimes especiais, o que os policiais conseguiram, né? Aqui tinha sido feita antes, né? As polícias militares e bombeiros, já deu o primeiro estresse, né? Por que os policiais e bombeiros saíram? Não sei, então pode sair mais outras pessoas. Oi? Não, estamos junto com os militares. Não, é outra coisa. O militar é outro sistema. Não, eles não vão fazer parte da reforma. Os bombeiros e os militares. Policiais e militares. Pode passar. A aposentadoria integral é o teto do INSS, é isso que eu estou falando, que terá que criar fundos de previdência complementar. Vamos lá, rapidão. O legislativo, grande crítica, né? O vereador, né? Então, realmente agora, pelo jeito, parece que vai acabar mesmo. Vamos ver. Se não sai, né? Vai passar o 8º ponto. É isso aqui, acumulação, né? Então, aquela viúva que está aposentada, ela vai ter que abrir mão. Olha, você ganha um salário mínimo, então você vai ter que abrir mão. Eu acho que o salário mínimo é uma renda tão pequena que devia ser... Mas tudo bem, isso está escrito aqui. Vai haver a proibição de acumulação. 9º, isso aqui é uma loucura. Cadê o pessoal do campo? Gente, acabou a previdência rural. Acaba. Aquilo que até foram os militares que começaram, né? Assim, imagina, os militares fizeram, né? Começou com o Fundo Rural naquela época, foi aperfeiçoado na democracia, e agora na democracia nós estamos condenando o homem do campo a não se aposentar mais. Porque ele não vai se aposentar mais. Não vai. Então, o sistema rural brasileiro, que é exemplo no mundo de inclusão, que é estudado, que é falado, que tem a ver com a nossa constituição etária do rural para o mundo urbano, vai se acabar. Se passar, vai acabar. Ok? Vai passar. A pensão por morte, né? Também ela não vai ser mais... Ela vai agora realmente constitucionalmente falando, eles estão constitucionalizando a regra que já existe hoje, não vai ser mais integral. Mas o benefício assistencial, as assistências sociais devem estar, né? Eles devem estar sem dormir. Né? Gente, é brincadeira. Mexer com essa população, já tão que muitas vezes nem sabe que tem direito. Se não é uma assistente social ou alguma ação governamental para ir buscar esse indivíduo, de tão carente não sabe que tem direito. Agora, então, é na eternidade o direito dele. O último ponto é esse, a regra de transição, né? Isso aqui eu quero ver o que os constitucionalistas vão dizer. Nós estamos revogando a transição da 20, 41 e 47. Gente, a minha formação de direito não está concluída ainda. Eu sempre abandono porque sempre tem alguma coisa para fazer. Mas vem cá. Quer dizer que a transição não vale? Então você faz uma reforma e põe a transição, aí agora você vem, não, esquece a transição. Gente, o que é isso? Que segurança jurídica nós temos para qualquer outra coisa para fazer no Brasil, se a própria Constituição não se respeita, ela mesma em si, intrinsecamente. São muitas coisas,
O debate aqui pode ser por horas. Eu confesso que ainda não consegui me debruçar ainda sobre esse resumo. Mas estamos na luta. Parabéns aqui aos organizadores, vereador. Nós estamos dando o pontapé inicial e esperemos que essa PEC não seja aprovada na velocidade que o governo quer. Isso aqui não pode ser aprovado. Lembremos da PEC 33, de 95, a primeira grande reforma da Previdência do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Sabe quantos anos ela tramitou? 4 anos. Ela só foi aprovada em 98 e não tinha nada a ver com a proposta inicial. Essa é a minha esperança de que a gente consiga, conjugando esforços da sociedade, dos trabalhadores, dos aposentados, das entidades fascistas, que a gente possa se contrapor, mas quem vai votar são os deputados. A primeira dica é essa: esses deputados têm que ser seguidos. E eles têm que ouvir. Não é pouco, não. Tem que ouvir muito. Muito obrigado.